cada um dos irmãos, amém? Nós louvamos ao Senhor por estarmos aqui, reunidos neste final de ano, para poder glorificar o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar, assim dando início à nossa programação desta noite. Vamos buscar a direção, o cuidado, a proteção e a graça divina para as nossas vidas. Soberano Deus, nosso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, porque tu és santo, porque tu és Deus, porque não há outro além de ti. Ó Deus, nós te glorificamos, Pai querido, por esta oportunidade singular que o Senhor nos concede, de podermos desfrutar da tua presença em mais este final de ano. Obrigado, Senhor bendito, pelas bênçãos inerentes ao ano de 1999. Obrigado, Senhor bendito, pelas bênçãos que também colheremos pela fé no ano 2000. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor tem nos guiado, tem nos sustentado, tem nos dirigido, tem nos guardado e nos amparado. Pai querido, quantas têm sido as bênçãos que temos contado diante do Senhor, como temos sido protegidos pelo Senhor, guiados e guardados pelo Senhor. Agora, Pai querido, que nos reunimos aqui com o objetivo de adorá-lo, de glorificá-lo, de render graças ao Senhor, nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor receba o nosso culto como cheiro suave diante da tua presença, que o Senhor esteja nos fazendo verdadeiros adoradores do Senhor, que possamos, ó Pai, cultuá-lo na beleza da tua santidade, que possamos experimentar mais e mais da tua graça, do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia, do teu perdão, do teu favor, que possamos, ó Deus querido, desfrutar da presença do Senhor neste final de ano, que possamos entrar no ano 2000 em busca do Senhor e na presença inaudita do Senhor. Tá, que possamos, ó Pai querido, cultuar em espírito e em verdade. Abençoa cada um que aqui adentrou esse santuário, cada um daqueles que ainda não chegar, que o Senhor esteja abençoando, guardando e guiando. Abençoa, Pai querido, todas as partes deste culto. Ó Deus bendito, a direção do mesmo, os louvores, as participações especiais, o batismo, a ceia do Senhor. Ó Pai bendito, a porta da diretoria, a meditação e reflexão na tua palavra. Que tudo quanto aqui for acontecer, seja pedido Deus em espírito de adoração ao Senhor, e que possamos estar pedindo Deus na tua dependência em tudo isso. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja adorado, que o teu nome, bendito Deus, seja aquele que tenha lugar em nossas vidas e em nossos corações, não só nesta noite, mas no decorrer de todo o ano 2000. É a nossa oração de contrição diante do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quero se sentar. Nós estamos juntos, meus irmãos,
nesse momento. Não filmou nada ainda, não? Já? Vamos cantar esse corinho, irmãos, em espírito de Deus. Primeiro banco, o banco aqui da lateral nesse momento, as irmãs Lucinéia Carvalho, Gonçalves Dias, Adélia Maria dos Santos e Sirlene Aparecida Santos. Lucinéia, Adélia e Sirlene. Hein? Então temos aqui nesse momento a irmã Adélia e a irmã Lucinéia. A irmã Lucinéia dispensa apresentação, bem conhecida da igreja, congregada há bastante tempo aqui conosco, e hoje estará dando a sua pública profissão de fé e será batizada ainda hoje. Temos também aqui a irmã Adélia, há mais de um ano tem congregado na congregação do bairro Esplanada, tem participado ativamente,
o irmão Gessi esteve fazendo um estudo doutrinário e ela, com toda a convicção, veio também para poder dar a sua profissão de fé. Ontem esteve conosco as duas irmãs, inclusive a irmã Silene, que não pode ficar, e o Ministério do Corpo teve prazer em ouvir aquelas irmãs e também teve prazer em trazer esses nomes para a profissão de fé nesta noite. O caso da irmã Silene era profissão de fé doutrinária para ser recebida por aclamação, porque ela foi batizada na Igreja Evangélica dos Evangelistas e deseja integrar nossa igreja. É nora da irmã Geni, mas porque passou mal, ela saiu e foi embora. A irmã Lucinélia e a irmã Adélia estão aqui para darem profissão de fé pública à fé. Eu quero, neste momento, convidar a irmã Adélia, que está com o microfone na mão ali, para compartilhar conosco a sua experiência, irmã Adélia, de conversão, a sua experiência de nova vida. Houve alguma mudança, um pouco, da sua experiência de conversão, de nova vida? O que é que Deus tem feito na sua vida? Bem, acho que eu nasci num lar cristão, meu avô era pastor, minha mãe crente, meus pais. Então eu tive toda aquela base que toda criança tem até os 13 anos, de conviver dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus. Só que depois dos 13 anos, infelizmente, eu fui para o mundo, né? Eu fui viver uma forma diferente, eu achava que eu não tinha que ser crente, tinha que ser diferente. E contrariei toda a minha família, né? Inclusive eu fui mais tarde me batizar na Igreja Católica. Fui ser festeira de um santo que, infelizmente, fiz tudo que contrariou a vontade de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, eu vi que tudo aquilo estava errado, que não era aquilo que era para mim. Estava sentindo uma pessoa muito triste, muito infeliz. Aí a minha vida, fui viver com meu marido, sem ser casada. Eu achava que aquilo era normal, que eu acho que não tinha que dar satisfação à sociedade. Então, eu tinha aquela cegueira espiritual, porque eu não enxergava as coisas como Deus, né, colocava na vida de cada um. E foi aí que, quando eu cheguei no fundo do poço, foi que eu pedi a misericórdia de Deus. E eu liguei para minha mãe e pedi ela uma Bíblia de presente. Ela me deu essa Bíblia, eu comecei a ler. E aí eu busquei, em todos os momentos, eu comecei a buscar a Deus. E foi aí que eu entrei nessa igreja pela primeira vez e me converti, aceitei Jesus. E tive encontro, me entreguei totalmente minha vida a Jesus. Só que, em consequência do meu pecado, eu continuei vivendo com meu marido assim, contrariando as leis de Deus. E fui lutando. Eu acho que toda a igreja sabe que eu lutei, que eu sofri. Todos os irmãos sabem da minha luta, sabem do meu sofrimento, que foi 6 anos de luta, 6 anos pedindo a Deus para poder me batizar, para ser uma serva do Senhor, para poder dar um testemunho assim, como uma pessoa normal, fazendo a vontade de Deus. Eu não me sentia assim, totalmente assim, fazendo a vontade de Deus, apesar de estar aqui na igreja, apesar de estar participando da igreja, sendo dizimista, eu ainda precisava dessa bênção do Senhor. E eu louvo a Deus porque minhas irmãs oraram por mim, toda a igreja orou por mim durante 6 anos. E Deus colocou na vida do meu marido a compreensão dele se casar comigo. Foi aí que aconteceu e eu casei e eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus porque Deus me concedeu essa vitória. E eu agradeço os irmãos que oraram por mim, que me deram força, que me apoiaram, porque sem Deus, sem essa igreja, eu não seria nada. Eu não estaria aqui compartilhando este momento, essa alegria. Eu estou chorando de alegria, irmãos. Estou chorando porque eu venci essa vitória. Deus me concedeu pela misericórdia dele. Que hoje eu sou uma pessoa diferente, pessoa mudada. E eu quero ser membro dessa igreja, eu quero trabalhar, eu quero dizer para as pessoas que Jesus me salvou, que Jesus é tudo para mim.
que eu louvo a Deus pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ok, a irmã tem certeza da sua salvação? Tenho. Por que a irmã deseja ser batizada? Porque eu quero participar da igreja, eu quero, é uma ordenança que Jesus deixou, e eu quero participar e ser membro da igreja e compartilhar com tudo na igreja. Ok. Irmã Adélia, o batismo A salva? partir do momento que eu arrependi dos meus pecados, eu aceitei Jesus, eu fui batizada no Espírito Santo. Irmã Adélia, a irmã já foi batizada no Espírito Santo? Sim. Sim. Mas tem convicção disso? Sim. Tem convicção de que quando é que o batismo do Espírito Santo acontece mesmo? Quando a gente aceita Jesus. A preocupação daqui ontem, a irmã confirmou para a gente isso na nossa reunião. O crente perde a salvação? Não. Não. Os irmãos têm certeza disso? Sim. Ok. Vocês são pecadores ou não são? Somos pecadores redimidos. Pecadores redimidos, a irmã confirma isso. Né? Que diferença há entre o pecador, vamos se mete, desculpa nós, entre o pecador redimido e o pecador não redimido? O pecador não redimido, ele tem consciência do pecado, mas ele não liga do pecado. O redimido, o Espírito Santo acusa, né, e convence ele do pecado. Ok. As irmãs têm algum tipo de vício? Não. Não. A irmã Lucinéia respondeu no seu testemunho, mas a irmã Adélia não respondeu, portanto responder para toda a congregação. Não tem. Não tem. Mas a outra pergunta que eu vou fazer, que a irmã já respondeu, é a seguinte: a irmã é casada civilmente, no civil. Isso, importante responder para toda a congregação, que a irmã Lucinéia já respondeu sobre esta questão. As irmãs têm o hábito e gostam de ler regularmente a Bíblia? Eu tenho, leio sempre. Gosto de ler, isso é importante. A Bíblia nós temos as doutrinas do cristianismo, de modo geral. Entre tantas doutrinas, nós temos também a doutrina do dízimo. Já ouviram falar da doutrina do dízimo? O que é o dízimo, irmã Adélia? É doar uma parte, né? Que a gente, Deus concede a nós, nós devolvemos os 10%. 10%. Fale para nós um pouco do dízimo, irmã Lucinéia. Mantém disse o seu testemunho que antes de ser batizado era dizimista. O que é o dízimo? É essa parte daquilo que a gente tem, né, ganha, e a gente oferece. Aliás, tudo que nós temos é de Deus, mas Deus só requer a 10ª parte. Então, é uma obrigação nossa como crente ser dizimista. Mas Deus precisa do nosso dinheiro? Não. Então para que ele usa? Eu sustento da igreja. Sustenta a obra do Senhor. Né? Os irmãos, qualquer dos irmãos que aqui estão, deseja fazer qualquer pergunta para as duas irmãs ou uma delas? Se assim deseja, nós poderemos. Irmão, manda bem. Em Mateus 3:8 diz que algumas pessoas chegaram a João Batista para serem batizados e ele exigiu que eles dessem frutos. E eu pergunto às irmãs se ainda hoje é necessário que se dê fruto e qual a importância, se é que é necessário. É necessário que o crente produza fruto? Fruto. Fruto de arrependimento. Né? Fruto de arrependimento. A senhora concorda com isso, irmã? E o que é produzir frutos? A irmã disse bem, fruto de arrependimento. O que é produzir fruto? A irmã poderia dizer um pouco mais? Produzir frutos é um processo de santificação, né? A gente tem, o crente ele tem que se santificar cada dia e produzir frutos, né? Levar a palavra de Deus, né? Dar testemunho, né? E ter uma vida digna, assim, né? De viver de acordo com aquilo que agrada a Deus. Então, A irmã concorda com isso, irmã Adélia? Concordo, sim. Respondido, irmão Adélia. Mais alguém gostaria de fazer qualquer pergunta a uma das irmãs? Se não, eu gostaria eu espero da igreja uma proposta em relação às duas irmãs que aqui se apresentaram em profissão de fé para batismo. Proposto, apoiado
Alguém gostaria de discutir a matéria? Se não, os favoráveis, levante as suas mãos. Pode abaixar. Aprovado agora o batismo e nós vamos daqui a pouco proceder à celebração do batismo. Deus abençoe as irmãs nesta nova fase da sua vida cristã. Em Atos dos Apóstolos, de um chamado eunuco, batizado por um homem chamado Filipe. E neste texto nós vemos alguns requisitos para que a pessoa possa ser batizada. Lá em Atos capítulo 8, a partir do verso 35, diz assim: então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: nisso te creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mandou para o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não viu mais o eunuco, que jubiloso, alegre, feliz, seguia o seu caminho. Este texto, entre outros da palavra de Deus, como inclusive a própria narrativa do batismo do Senhor Jesus Cristo, nós temos alguns requisitos para que pessoas possam ser batizadas. E um dos requisitos aqui, bem claro, ensinados por Filipe, é que para ser batizado é preciso conhecer e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Conhecer e crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. O versículo de número 35 mostra que o eunuco, ou que Filipe, começou pelas escrituras de Isaías e ali esteve anunciando ao eunuco a Jesus, fazendo conhecer acerca de Jesus. E ele conheceu. O verso 37 mostra que ele creu, porque ele perguntou. Ele disse: crê de todo o teu coração. Ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Demonstrou a experiência pessoal. Um outro requisito também que está aqui no texto é decidir-se voluntariamente para o batismo. Verso 36 disse que ele estava caminhando e chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Ele decidiu, ele quis. Aqueles que serão batizados aqui, aquelas duas irmãs, elas em primeiro lugar demonstraram fé e creram em Jesus como o único e suficiente Salvador. Também decidiram-se voluntariamente para o batismo. Ninguém forçou, foi uma decisão voluntária, uma decisão de fé diante do Senhor Jesus. É por isso que nós, na verdade, batizamos apenas aqueles que têm a idade da razão para poder discernir o que é crer em Jesus como Salvador e têm também a razão suficiente para poder decidir-se por Jesus como o único e suficiente Salvador. Também, entre outros requisitos, nós temos a declaração pública de fé em Cristo. Verso 37 ele declarou a sua fé. Eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Demonstrou a sua profissão de fé pública. Ouvimos há pouco a profissão de fé públicas das irmãs que serão batizadas. E é preciso também, de acordo com o texto, que haja água em abundância. Haja água em abundância. Porque ali o eunuco certamente tinha ouvido até do próprio Filipe sobre o batismo, viu que havia água. E ali ele disse para o eunuco: ô Filipe, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E Filipe disse, depois de fazer a pergunta da sua profissão de fé, desceram ambos a água e Filipe batizou o eunuco. Batismo é um ato de fé, mas sobretudo o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, que o crente em Jesus Cristo obedece a ordenança. Para poder passar por esse processo do batismo é preciso crer em Jesus como Salvador, demonstrar publicamente e de maneira testemunhal, testemunho de vida, a sua fé em Jesus como Salvador, e assim poder passar por esse momento significativo, solene e abençoador. As irmãs que aqui serão batizadas passaram por esses momentos, experimentaram a fé em Jesus, testemunharam publicamente, testemunharam com suas vidas a mudança de vida depois que aceitou Jesus como Salvador, e assim estarão sendo batizadas. Qualquer pessoa que receber Jesus como Salvador e demonstrar publicamente a sua fé em Jesus pode ser batizado, mas é preciso ter uma experiência de fé com o Senhor Jesus Cristo. O desejo do nosso coração
é que você que aqui está, que ainda não teve essa experiência de fé com Jesus, que obtenha, para que você possa também fazer parte da família de Deus e para adentrar ao reino de Deus, adentrar a igreja do Senhor, naturalmente a igreja do Senhor especialmente, adentrar ao reino é crer em Jesus do Salvador, adentrar ao reino a igreja na verdade recebendo a ordenança de Cristo que Ele confiou à igreja, que é o batismo. Acompanhamos, pois, solenemente o batismo destas duas irmãs. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ato da imersão significa que a pessoa está testemunhando que morreu para uma vida velha. E o ato da imersão, o levantar das águas, significa que a pessoa está testemunhando que ressuscitou para uma vida nova em Cristo Jesus. Nós queremos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essas duas vidas e pedindo ao Senhor que esteja despertando outras para também passar por este momento significativo e abençoador na vida da igreja, na vida daquele que é batizado também. Vamos interceder ao Senhor, vamos orar, vamos agradecer a Deus e vamos pedir a direção dele para as nossas vidas e para a continuação do trabalho desta noite. Oremos ao nosso Deus nesse momento. Eterno Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida de irmã Nélia, pela vida de irmã Lucinéia, que nesta noite foram recebidas por esta igreja através do batismo. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por esta bênção sem igual, por esta experiência de fé e por esta experiência, bendito Deus, de cumprimento da ordenança do Senhor. Queremos, ó Pai querido, rogar que o teu cuidado, a tua paz e a tua direção continue na vida dessas irmãs, dirigindo-as, amparando-as, fazendo-as a cada dia mais vitoriosas na presença do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor a dirija, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, que o Senhor as guie para a glória do teu santo nome. As ajude a vencer as adversidades, as dificuldades, os problemas adversos desta vida, inclusive dificuldades até mesmo pelo fato de professar em fé em Jesus como Salvador. Mas dê-lhes a direção e a graça do Senhor para estes momentos e a convicção plena da presença do Senhor em suas vidas. Nós agradecemos pela vida desta igreja, pelo trabalho que ela tem feito, pelas vidas que têm sido ganhas por esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. É uma igreja avivada missionologicamente, uma igreja avivada para o evangelismo,
uma igreja avivada na santificação, um povo naturalmente que honra o nome de Jesus e o nome da sua igreja, mas Deus espera também uma igreja avivada também em seus cultos. Deus espera uma igreja avivada em seus cultos, cultos que refletem a presença de Deus, cultos que verdadeiramente refletem a presença do Senhor, a presença real de Jesus no culto, não é? Culto reverentes, e muitas vezes não temos tido culto reverentes, quando aquele que está cultuando não está pronto a estar ali, recebendo de Deus o recado, participando ativamente, na verdade não tem esse avivamento no culto. Deus espera, na verdade, uma igreja avivada em seus cultos, cultos que refletem em espírito e em verdade a presença do Senhor, cultos reverentes, onde não há conversas paralelas, onde não haja entra e sai, onde na verdade não precisa de haver um introdutor ali preocupado com a saída e entrada de pessoas a todo momento, onde a pessoa está entrou ali para cultuar e na verdade está pronto até mesmo a sacrificar-se a si mesmo no momento de calor, no momento de frio, no momento de sede ou qualquer outra coisa, mas está pronto, preparado para poder cultuar ao Senhor. Isto é um culto avivado, cultos participativos, onde o povo esteja participando, onde o povo esteja desejoso de estar buscando a presença de Deus, cultos em que quando o dirigente diz assim, alguém que deseja orar voluntariamente para a obra missionária, ore, e que 3 ou 4, a igreja toda naquele momento deseja orar, de maneira que comece a orar, e na verdade os outros todos calam, porque alguém saiu na frente orando, mas que haja o desejo de muita gente, que vemos a maioria das vezes, é quando se pede para orar para o evangelismo, demora-se muito tempo para que alguém ore, para que alguém interceda. Quando se pede para orar por missões, a mesma coisa, quando se pede para orar pela santificação da igreja, tantas outras coisas, mas Deus deseja, na verdade, uma igreja avivada em seus cultos, avivada, portanto, onde possamos refletir a presença dEle, onde possamos ser reverentes, participativos, um culto também com liberdade de expressão, onde possamos ter liberdade de expressão, de louvor, de adoração, de sentir a presença e a vontade de Deus, cultos com vidas, com espírito de culto, vidas com espírito de culto. Deus deseja isto, vidas com espírito de culto, vidas com espírito de devoção, cultos recheados de oração, de busca da presença de Deus, de clamor do Senhor. Creio que Deus deseja isto na vida da sua igreja. Deus deseja uma igreja avivada missionologicamente, uma igreja avivada evangelisticamente, uma igreja avivada na santificação, uma igreja avivada em seus cultos, onde reflete a santidade, reflete o ardor missionário, reflete naturalmente o fervor espiritual para buscar, para adorar, para cultuar o Senhor em todas as partes do culto. Um culto avivado, ou uma igreja avivada dos seus cultos, é um tipo de igreja onde o participante não está preocupado em participar apenas de uma parte, mas de todas. Aquele que é avivado espiritualmente, ele deseja participar do louvor, mas deseja também participar das demais partes do culto, participar da mensagem, participar de todas as partes do culto. Então Deus deseja esse avivamento na vida de cada um de nós, um avivamento a ponto de poder participar de todas as partes do culto, em espírito e em verdade, na presença, na dependência real e inaudita do nosso Deus, do nosso Senhor. Deus espera uma igreja também avivada na oração. Em 2 Crônicas 7,14, para ter recordar, o Senhor disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus deseja, naturalmente, espera uma igreja avivada na oração, uma igreja que ora pelos seus desafios, ora pelos desafios da igreja, pelos desafios que temos na evangelização, em missões, pelos desafios que temos na pregação da palavra, pelos desafios que temos na ampliação do templo, pelos desafios que temos da construção, pelos desafios que temos em tantas coisas. Deus deseja
que a igreja ore pelos desafios da igreja, ore pela vida dos irmãos, ore pela evangelização, ore por missões. Deus deseja que tenhamos naturalmente uma igreja ocupada na oração, com reuniões de orações, com motivos específicos, reuniões de oração que buscam o Senhor, que tenha motivos definidos e específicos de oração, de busca, de adoração, de compartilhar naturalmente as nossas necessidades. Deus deseja uma igreja ocupada na oração, onde tem um povo que ora no seu lar, que busca Deus no seu lar, que tem a vida de oração, que na verdade está clamando continuamente, buscando a presença real e verdadeira do Senhor. O segundo aspecto, meus irmãos, uma igreja preparada. Deus deseja uma igreja preparada. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós. Deus deseja uma igreja preparada, uma igreja preparada na cultura bíblica. Aliás, é a maior cultura que a igreja está empenhada nela é a cultura bíblica, é a cultura do aprendizado da palavra. Esta é a maior cultura que o povo precisa. A igreja precisa conhecer a Bíblia, a igreja precisa ler a Bíblia, a igreja precisa se envolver na leitura da Bíblia, a igreja precisa examinar a Bíblia, aprofundar-se na Bíblia. E por isso nós temos a escola bíblica dominical, que precisa ser valorizada pela igreja, e que os membros precisam estar ativos nessa participação, porque a igreja precisa estar preparada. Deus deseja uma igreja avivada em todos aqueles pontos que mencionamos, mas Deus deseja uma igreja preparada na cultura bíblica.